Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando para um vídeo de prévia do jogo entre Real Madrid e Las Palmas deste domingo. Uma partida que pode ser muito importante para o Real Madrid e eu já vou explicar por quê. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar este mini canal a crescer. É só apertar ali em inscrever-se, tem o logo aqui em algum canto, tem o botãozinho ali embaixo, não custa nada, é grátis. E ajuda o canal da Baixinha a crescer, deixa também aquele like no vídeo, claro, os comentários de vocês por aqui. Seguinte, o jogo deste domingo entre Real Madrid e Las Palmas, que acontece no estádio Santiago Bernabéu, é importantíssimo para o Real Madrid. Por quê? Porque acabou de terminar, neste momento que estou gravando este vídeo, o jogo do Atlético de Madrid, que foi derrotado pelo Leganés 1-0. O Leganés que está se tornando, como eles falam aqui na Espanha, el mata gigantes. Já tinha vencido o Barcelona por 1-0 quando o Barça liderava o campeonato espanhol e venceu também nesse sábado o Atlético de Madrid por 1-0 também, no momento que o Atlético de Madrid está na liderança do campeonato espanhol. Porém, neste domingo, se o Real Madrid vencer o Las Palmas no Bernabéu, assume a liderança do Campeonato Espanhol, porque neste momento o Atlético de Madrid é líder com 44 pontos, com 20 rodadas, os 20 jogos já disputados, e o Real Madrid é segundo colocado com 43 pontos e tem que jogar ainda essa partida da 20ª rodada. Por isso esse jogo contra o Las Palmas, que já era importante para o Real Madrid, porque os últimos resultados, até o último resultado foi bom, mas o que a gente está vendo dentro de campo não está sendo bom do lado do time do Carlo Ancelotti, que assumiu toda a responsabilidade pela falta de jogo do time. Hoje, na entrevista coletiva prévia a esse jogo contra o Las Palmas, o Real Madrid conseguiu o resultado contra o Celta de Vigo na última quinta-feira, graças ao Endrick, que colocou o Real Madrid no jogo na Copa do Rei da Espanha, mas vem de perder a final da Supercopa da Espanha para o Real Madrid, para o Barcelona, ser goleado pelo Barcelona. Então, entra em praticamente todos os jogos que virão daqui para frente bastante pressionado em campo para poder vencer, para precisar vencer. O torcedor está com essa exigência. E, claro, com a possibilidade de assumir a liderança do Campeonato Espanhol em um momento em que se está questionando muito o técnico Carlo Ancelotti, que se está colocando vários jogadores do Real Madrid no alvo de críticas, é mais importante ainda. Por isso, um peso grande para esse jogo de domingo entre Real Madrid e Las Palmas. Só trazer um pouquinho de dados para vocês. O Real Madrid e Las Palmas se enfrentaram 35 vezes pelo Campeonato Espanhol no estádio Santiago Bernabéu. São 30 vitórias do Real Madrid e 5 empates, ou seja, o Las Palmas nunca conseguiu vencer o Real Madrid jogando no estádio Santiago Bernabéu. É um time que está na parte do meio para baixo da tabela do Campeonato Espanhol e que vem de apenas uma vitória nas últimas 4 partidas, são 2 derrotas consecutivas desse Las Palmas. O Real Madrid, como eu dizia, também não vem num momento muito bom, perdeu a Supercopa da Espanha para o Barcelona, não jogou bem, ou pelo menos no final do jogo foi muito mal contra o Celta de Vigo, não conseguiu segurar o 2-0 que tinha, acabou tomando o 2-2, teve que levar o jogo para a prorrogação e aí Endrick apareceu, Valverde marcou o gol também na prorrogação, então o Real Madrid conseguiu se classificar para as quartas de final da Copa do Rei da Espanha nos últimos suspiros do segundo tempo da prorrogação. Então é um time que está também vivendo um momento estranho e nesse jogo contra o Las Palmas não vai contar com Vinícius Júnior e Modric. O Vini tem 2 jogos de suspensão pelo cartão vermelho recebido lá em Valência, cumpre o primeiro o jogo contra o Las Palmas e nas próximas semanas o jogo contra o Valladolid. Ele esteve em campo, foi titular no jogo da Copa do Rei, inclusive marcou o segundo gol do Real Madrid e voltará a ser titular no jogo da Liga dos Campeões na próxima quarta-feira, mas perde o jogo deste fim de semana. O Modric também cumpre suspensão e também está fora. Departamento médico do Real Madrid, Militão, que inclusive está de aniversário hoje, então a gente manda um parabéns para o Éder Militão. Militão e Carvajal fora durante toda a temporada e Camavinga no departamento médico, mais uma lesão para o jogador francês que deve voltar em mais ou menos umas 3 semanas. Vamos ver se ele consegue voltar para o derby contra o Atlético de Madrid, pelo menos essa é a intenção inicial do Real Madrid. O Camavinga fora também. E a novidade no jogo contra o Las Palmas pode ser o retorno do Alaba,
que está fora há 13 meses. Ele se lesionou lá na metade do mês de dezembro de 2023, uma lesão grave, ligamento cruzado. Demorou para voltar, quando estava no final da recuperação teve uma recaída e agora o Real Madrid está indo com muito cuidado com ele. O Ancelotti falou na entrevista coletiva que pode ser que ele tenha minutos, ele foi relacionado para o jogo e pode ser que o Alaba volte a jogar mais de um ano depois, neste domingo, no estádio Santiago Bernabéu. Para trazer para vocês questão de o que o Ancelotti falou na entrevista coletiva desse sábado, o Ancelotti falou, como eu dizia, assumiu a responsabilidade pelo mau jogo do time nas últimas partidas, disse que quem tem que fazer o time jogar é o treinador e ele não, se o time não tá jogando bem, a culpa é dele. Sobre o Endrick, deu a entender que o Endrick não vai ser titular no jogo contra o Las Palmas, ele disse que devem jogar os que estão mais acostumados. Em teoria, o ataque do Real Madrid vai ser Mbappé e Rodrigo com certeza, e aí talvez entre o Brahim ou talvez o Ancelotti opte por colocar mais um jogador no meio de campo, vamos ver qual vai ser a decisão dele. Eu questionei o Ancelotti sobre se depois desses gols que o Endrick fez e foi tão decisivo para a classificação na Copa do Rei, ele pensa que o Endrick pode realmente ser uma peça para entrar nos jogos que o Real Madrid precisa o resultado, porque ele tem, dá para ver, poupado tanto o Endrick como o Arda Güler em jogos que o Real Madrid está muito pressionado e precisa ganhar, tem evitado colocar os jogadores jovens para resolver esse tipo de jogo, e o Ancelotti disse que isso não é a ideia dele, mas é mais ou menos o que a gente vê durante a temporada, e que a progressão, elogiou a progressão do Endrick, o profissionalismo, enfim, o trabalho que ele tem feito desde que chegou ao Real Madrid, e disse que ele está progredindo de acordo com o que o Real Madrid esperava que fosse essa progressão dele nesse início de trajetória com o Real Madrid. Então, o Ancelotti deu a entender, como eu disse, que o Endrick não vai se titular no jogo contra o Las Palmas, mas disse que conta com ele. E a pressão, obviamente, que para ver o Endrick mais minutos depois do jogo contra o Celta na Copa do Rei, que ele acabou fazendo os 2 gols na prorrogação, ela vai ir crescendo e o Ancelotti vai, digamos que a torcida vai começar a pedir mais o Endrick, porque também é normal, o pessoal se animou muito com ele na quinta-feira, e o Endrick, a gente viu ele no treinamento, sempre muito próximo do Arda Güler e muito próximo do Rüdiger, como ele falou, que foi para quem ele dedicou os gols marcados na quinta-feira. Vamos ver se o Endrick volta a ter minutos nesse jogo contra o Las Palmas. Na temporada, o Endrick jogou 17 partidas e ficou fora de 14, não teve minutos em 14. Nas 3 competições que ele disputou, Campeonato Espanhol, Champions e Copa do Rei, porque ele não jogou nenhum minuto em Supercopa da Europa, Supercopa da Espanha Intercontinental, nas 3 que ele jogou, ele marcou. Gol na Champions na estreia, gol no Campeonato Espanhol na estreia e 2 gols no segundo jogo dele na Copa do Rei. Ele foi titular em 2 ocasiões, no jogo contra o Lille e no primeiro jogo da Copa do Rei, que era contra a Deportiva Mineira, que é um time de inferior categorias. Inclusive, esse foi o único jogo que o Endrick jogou 90 minutos. É um jogador que tem um gol a cada 72 minutos, porque ele tem jogado poucos minutos, mas tem uma média de gol bastante interessante. Vamos ver se ele volta a ter minutos no jogo contra o Las Palmas, porque o Endrick teve minutos em 9 dos primeiros 12 jogos com o Real Madrid na temporada, e depois ele foi perdendo essa minutagem. Tanto é que no último mês, se a gente contar do 18 de dezembro até o 18 de janeiro, que é o dia que eu estou gravando este vídeo, foram 7 jogos disputados pelo Real Madrid e o Endrick só jogou 2 deles. Os 2 da Copa do Rei, 90 minutos contra a Deportiva Mineira e agora entrando no segundo tempo no jogo contra o Celta de Vigo e resolvendo na prorrogação. Foi o terceiro jogo que o Endrick teve mais minutos, 41 minutos em campo na partida contra o Celta de Vigo. O Ancelotti também utilizou muito a palavra aprendizagem para o Endrick, então ele está colocando aí em contexto a juventude dele, o fato dele precisar se adaptar, enfim, tudo isso. Sobre Mbappé, que vem de marcar nos últimos 2 jogos, se eu não me engano, no jogo contra o Barcelona e agora no jogo contra o Celta de Vigo. O Mbappé vai ser titular, o Ancelotti elogiou o momento do Mbappé, disse que ele está, obviamente que esse processo de adaptação dele com o clube, com o time terminou e que ele está cada vez melhor e está cada vez podendo mostrar melhor o seu nível. E o Mbappé, que é o artilheiro do time nessa temporada com 16 gols, ele vai estar acompanhado no jogo contra o Las Palmas pelo Rodrigo, que também vive um grande momento. O Rodrigo tem 5 gols nos últimos 8 jogos dele com o Real Madrid.
É um jogador que o Ancelotti não colocou no time titular na Copa do Rei da Espanha. Ele acabou entrando no segundo tempo. No finalzinho acabou jogando a prorrogação e é um jogador muito importante que vai fazer dupla com o Mbappé nesse jogo contra o Las Palmas. Rolou uma polêmica em relação a reclamações, em relação à arbitragem envolvendo o Real Madrid no jogo contra o Celta de Vigo, aquele pênalti não apitado para o Celta de Vigo antes do gol do gol do Mbappé que abriu o placar para o Real Madrid. E o Simeone, o técnico do Atlético de Madrid, deu declaração dizendo que ele disse: eu não sei porque as pessoas se surpreendem, porque esse tipo de coisa acontece há 100 anos. O Ancelotti meio que respondeu ele, porque perguntaram sobre isso na entrevista coletiva, dizendo que a resposta ele acreditava que era por espinhas cravadas. Então, já está se esquentando esse derby de Madrid, que vai acontecer em fevereiro, por essas declarações. E se o Ancelotti também foi questionado sobre o respaldo, né, sobre o apoio do clube e da diretoria em relação a ele no cargo como técnico do Real Madrid. Ele disse que em nenhum momento ele não se sentiu respaldado, que ele sente o apoio tanto do presidente do Real Madrid quanto do clube. Quem é que deve jogar nesse jogo contra o Las Palmas? Courtois no gol. Lucas Vázquez deve ser o lateral direito, porque ele está suspenso e não joga a partida contra o Salzburg na quarta-feira na Liga dos Campeões. Provavelmente o Fede Valverde vai ser o lateral direito nesse jogo. Dupla de zaga, o Raul Asensio se mantém na zaga junto com o Rüdiger. E na lateral esquerda, sempre aquela dúvida, Fran Garcia ou Ferland Mendy, deve ser o Mendy nesse jogo contra o Las Palmas. E tudo indica que o Fran Garcia vai ser o lateral esquerdo no jogo contra o Salzburg. No meio de campo, o Tchouaméni deve ser mantido como primeiro volante, até porque o Camavinga está lesionado, então o Tchouaméni vai ser mantido ali. Bellingham e Valverde são os fixos no meio de campo para o técnico Carlo Ancelotti. E aí fica aquela dúvida, se ele vai apostar pelo Ceballos ou se ele vai ir com o Brahim Dias. E no ataque, Kylian Mbappé e Rodrigo formando essa dupla, que pode ser um trio se o Brahim Dias entra no esquema, porque ele joga mais pela direita e o Rodrigo e o Mbappé se revezam entre centro da área e ponta esquerda. Esse deve ser o time do Real Madrid. Vamos ver quais serão as decisões do técnico Carlo Ancelotti, como eu dizia para vocês. Um jogo que passa a ser muito importante para o Real Madrid, principalmente depois dessa derrota do Atlético de Madrid, que pode colocar o Real Madrid vencendo Las Palmas na liderança do Campeonato Espanhol. E para terminar o vídeo, pessoal, aquela dica para quem quer palpitar lá na minha parceira KTO, sempre aquela dica em gol de Kylian Mbappé, porque o cara vem de marcar nos 2 últimos jogos com o Real Madrid. Kylian Mbappé é a dica. Acho que Las Palmas pode dificultar para o Real Madrid? Pode, porque é futebol e no futebol muitas coisas podem acontecer. Porém, como eu dizia, nos 35 jogos entre Real Madrid e Las Palmas no Bernabéu, o Real Madrid venceu 30 e os outros 5 foram empates. Então, Las Palmas nunca conseguiu vencer no Bernabéu. O jogo do primeiro turno entre as duas equipes foi nas Ilhas Canárias e o Real Madrid empatou lá com Las Palmas 1-1 na terceira rodada do Campeonato Espanhol. E para quem já tem a conta verificada lá na KTO, tudo ok. Para quem não tem a conta verificada, é importante e precisa verificar a conta lá na KTO. São 5 passos que eu vou passar aqui para vocês, é barbada, bem fácil. É só lá entrar em kto.bet.br, clicar no registrar agora. O segundo passo é cadastrar o CPF, o e-mail, fazer uma senha e a nacionalidade. O terceiro passo é ativar a localização. O quarto passo é fazer um Face ID para identificar a sua face. Colocar o e-mail e o telefone para verificação e aí a KTO vai pegar tudo isso para confirmar a identidade de vocês, porque é necessária a verificação lá no kto.bet.br para vocês poderem palpitar com tranquilidade. Sempre lembrando, para palpitarem com responsabilidade só para maiores de 18 anos. Se você chegou até aqui no vídeo e ainda não está inscrito, se inscreva aqui no canal para ajudar o canal a crescer, deixa o like e, claro, os comentários de vocês por aqui. Eu volto depois do jogo, como sempre.